Uma perseguição policial terminou com um carro caindo em um barranco e atingindo 4 casas em Santa Luzia. Olha a imagem aí, impressionante. Quem acompanha e tem informações agora ao vivo é o repórter Gabriel Rodrigues. Ô Gabriel, bom dia, bem-vindo. Como é que começou essa perseguição? Olá, Laí, bom dia para você e para quem acompanha o nosso Balanço Geral Minas. Tudo começou em Ravena, porque a polícia acabou localizando 3 homens dentro de um carro em atitude suspeita, em um local que já é conhecido dos policiais pelo grande número de tentativas de furtos e roubos de carga. E aí, quando eles foram fazer a abordagem, os criminosos fugiram. E ao chegar nesse ponto aqui, ó, que fica no bairro Bom Destino, em Santa Luzia, o motorista acabou perdendo o controle da direção e atingiu em cheio essas casas que estão ali embaixo. Olha só o rastro de destruição deixado por esse veículo. Foi por muito pouquinho que ele não acabou atingindo, inclusive, a parte interna das casas, quarto, sala. Ele acabou pegando aqui, nessa primeira casa, o quintal, nas outras ali, só a parede do fundo e parte do telhado. E ele parou só lá, naquela quarta casa, bem na ponta. O carro acabou de ser retirado aqui do local, mas dá para ver aí a velocidade em que esse veículo estava, pelo tamanho do impacto e pelo percurso em que ele percorreu depois que perdeu o controle. Você bem chamou aí, Laíra, as imagens de circuito de monitoramento, que são inclusive de uma câmera que está ali naquele poste. Os moradores eles já estão cansados, tanto da violência, né, das tentativas de furtos e roubos por aqui, mas também dos muitos acidentes que, segundo eles, acontecem aqui na BR e acabam afetando quem vive às margens da rodovia. Essa imagem mostra primeiro passando o carro dos criminosos em alta velocidade, perdendo o controle da direção, e logo em seguida uma viatura da polícia. Essa viatura é da guarnição de Sabará. Eles deram início a essa perseguição lá em Ravena e vieram até esse ponto de Santa Luzia, onde a perseguição terminou com esse acidente. O Birajara Silvano está na lente comigo hoje, vou pedir para ele ir na frente para facilitar seu trajeto aí, Bira, porque a gente vai encontrar agora o sargento da Polícia Militar, que vai contar um pouco melhor para a gente como tudo isso aconteceu. Mas nesse caminho vocês vão vendo aí o rastro de destruição, não só lá embaixo, mas também aqui em cima. Afinal, eles tiveram que interditar a parte aqui da BR para a retirada desse veículo. O sargento Queiroz está aqui do meu lado e vai começar explicando para você que está acompanhando o Balanço Geral agora justamente essa parte. Tudo começou, né, sargento, com essa abordagem feita em um posto de combustíveis lá em Ravena, né? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Uma equipe policial nossa que faz a região de Ravena, composta pelo Cabo Maia e Soldado Mapos, estavam patrulhando na região lá para evitar o furto e roubo de cargas naquela região que é constante. Quando deparou com esse veículo Fiat Linea de cor preto, de atitude suspeita. Ao proceder à tentativa de abordagem desse veículo, ele empreendeu fuga, vindo em direção à BR-381, sentido a Belo Horizonte, em direção perigosa, no qual aqui no bairro Bom Destino, o condutor do veículo perdeu a direção e ocasionou danos a essas moradias. A gente tem algumas imagens feitas pelos moradores aqui da região, pouco depois do acidente, que mostram inclusive o adolescente saindo do veículo. Ele ficou sozinho, porque eram 3 homens, mas 2 deles, pouco depois do acidente, fugiram, né? Esses 2 homens que saíram daqui, vocês já sabem quem são, né, sargento? Já sabemos quem são, vai ser levado até a presença da autoridade policial para ser feito um inquérito, visto que mandamos uma viatura até o local onde reside um desses indivíduos e ele não foi localizado. Agora, o carro, inclusive, estava no nome de um familiar de um deles. Sim, pertence à mãe do condutor do veículo, o autor aí do crime de danos e direção perigosa. Ele e o comparsa dele já têm uma série de passagens pela polícia. Diversas passagens por furto, tráfico de drogas, roubo, adulteração de veículo. E esse adolescente, ele ainda não tinha sido apreendido, mas contou o que aqui? Ele precisou ser socorrido, como é que foi? Sim, ele foi socorrido prontamente pelas nossas equipes policial após sofrer o acidente. Ele não conseguiu evadir do local porque estava com danos, né, sentindo dores na sua lombar. E ele delatou, né, os seus comparsas aí, né, falando quem que era o autor que estava na condução do veículo e o segundo indivíduo que evadiu. Agora sim, vocês já sabem o endereço, sabem o nome, sabem de quem era o carro. Todas as informações já foram colhidas, vai ser questão de tempo até localizar esses 2, né, sargento? Sim, questão de tempo, vai ser passado para a Polícia Civil, que vai dar o devido andamento aí no processo penal. Agora, depois do acidente, a guarnição ficou aqui tanto para isolar o local, auxiliar nesse trabalho. Vocês aguardaram, inclusive, a retirada do carro, que saiu daqui tem pouco tempo, né? Sim, o veículo foi removido há pouco tempo, né?
A Defesa Civil também de Santa Luzia foi acionada, esteve no local, avaliou as moradias. Sargento, antes da gente encerrar, eu vou voltar já lá, irá falar um pouco sobre essa ocorrência, mas eu quero aproveitar a presença do sargento aqui, ainda mais que é uma guarnição lá de Sabará, para poder falar especificamente sobre aquele ponto onde essa dupla, esse trio, na verdade, foi abordado. Vocês realizam esse trabalho, inclusive, preventivo, sabendo que é um ponto ali já usual dos criminosos irem atuar, né? Sim, lá é um local conhecido, né, pelas nossas equipes, pelas diversas práticas de furtos e roubo a cargas de veículo, né, durante a madrugada. Então as nossas guarnições são orientadas a estar passando no local para fazer o policiamento preventivo e evitar esse tipo de delitos lá no local. Sargento, da parte da polícia, trabalho finalizado por aqui, né? Sim, evitamos o furto, né, no local, que com certeza esses indivíduos estavam lá para realizar algum furto de mercadoria de cargas de veículo. Conseguimos prevenir, evitar que o crime acontecesse. E, infelizmente, esses dois indivíduos evadiram, mas será levado até a presença da autoridade policial, da Polícia Civil aí, e logo aí serão indiciados. Sargento, tenho só mais uma outra pergunta agora, porque é o seguinte, Laí, né, semana passada para cá, infelizmente, a gente acabou mostrando várias perseguições policiais que terminaram de um jeito, inclusive, negativo para a própria polícia, com a morte do soldado Belizar, que a gente mostrou aqui em Santa Luzia, batendo de frente com um carro que vinha ali também dirigido por uma pessoa sem habilitação, mas nas outras ocorrências a gente acabou mostrando aí como a polícia faz um treinamento muito intensivo e consegue, mesmo colocando a própria vida em risco, realizar a função deles, e assim foi mais esse exemplo, né? Vocês também vieram em alta velocidade, mas conseguiram manter o controle da direção e realizar aí a apreensão desse adolescente e finalizar a ocorrência da melhor maneira possível diante do que poderia ter sido, né, Sargento? Sim, isso já faz parte da nossa profissão, né? Não vamos nos limitar a perseguir e ir atrás de qualquer criminoso. Sabemos que é perigoso, colocamos em risco as nossas vidas, mas nós somos treinados para isso e essa é a nossa missão. Muito obrigado pela entrevista e parabéns pelo trabalho do senhor e da sua equipe. Vocês estão vendo aí, né, Laís? Se der para colocar mais uma vez a imagem enchendo a tela do Balanço Geral, do momento em que essa abordagem acontece, né? Porque primeiro o motorista, que é o criminoso, né, que está na direção, perde o controle da direção, mas a viatura vem logo atrás, consegue inclusive ir diminuindo a velocidade e estacionar mais ou menos exatamente agora onde está essa viatura aqui da guarnição do Sargento Queiroz. Eu vou pedir para o Bira voltar ali, indo na frente, Bira, para a gente tentar agora dar a volta nessas casas, Laíra e público do Balanço Geral, para a gente chegar até a rua onde os moradores têm acesso a essas casas, para vocês verem a situação em que esses imóveis ficaram lá dentro. A gente chegou aqui bem cedo, já tinha uma outra equipe de reportagem nossa, a equipe da Maiara veio até aqui e a gente ouviu alguns moradores que estão relatando que infelizmente esse não é um caso isolado. Afinal de contas, morar assim tão próximo da rodovia traz uma série de riscos para eles. Eles colocaram essa câmera de monitoramento aqui na rua devido não só ao relativamente frequente, mas também a acidente, né? Motoristas que perdem o controle e acabam vindo parar na rua aqui embaixo. Vocês estão vendo que é uma rua asfaltada, tem casa dos dois lados e as casas que foram atingidas são essas que vocês estão vendo aí agora na lateral esquerda do vídeo. A gente vai tentar se aproximar de uma dessas casas para ouvir um pouco melhor esses moradores. Afinal, as denúncias deles já são antigas. As nossas equipes de reportagem, inclusive, já vieram até aqui para poder ouvir um pouco melhor essas denúncias. Esse aqui é o seu Jordano, eu estava conversando com ele um pouquinho mais cedo, ele que inclusive passou para a gente as imagens dessas câmeras. Seu Jordano, a gente está ao vivo agora no Balanço Geral, eu queria entender um pouquinho sobre como é que foi a dinâmica. A casa do senhor também acabou atingida, mas está todo mundo bem? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Por volta de 4h30 da manhã, a gente acordou com um barulho muito grande dentro de casa. Quando eu pulei da cama que eu fui ver, um carro tinha passado por cima do meu telhado, danificando o telhado da área de serviço toda e atingiu a casa do vizinho aqui, que teve maior proporção desse acidente grave, né? Graças a Deus a gente não se feriu, mas o susto foi muito grande. Agora, eu estava comentando com o pessoal, infelizmente tem sido recorrente, vocês passam por isso vez ou outra, né? Que quem mora na margem da BR-381, né, já chama Rodovia da Morte, então a gente corre esse risco, mas a gente está esperando aí que o DENIT venha a nos indenizar para sair daqui desse local, né? Vocês já deram início a essa tratativa com o DENIT, então? Sim, já está tudo protocolado.
Então a gente está só esperando agora a decisão do DENIT aí para ver quais serão daqui para frente, quais serão as providências tomadas. Eu imagino a resposta, mas ainda assim não custa perguntar, porque aconteceu durante a madrugada. Vocês hoje estão com as casas assim destruídas e vão ter que voltar a dormir dentro de casa. Como é que vai ser a noite de sono depois disso? Rapaz, isso é uma coisa que eu não consigo te descrever, viu? Porque até agora eu estou em choque. Então, minha esposa está ali, ela tem hipertensa, então ela está muito assustada. Eu nem sei se a gente vai dormir aqui em casa, se a gente vai ter que ir para casa de algum parente, para tentar, passar uma noite, porque vai ser uma noite difícil. Dessas 4 casas que foram parcialmente atingidas por esse veículo em alta velocidade, 2 precisaram ser interditadas pela Defesa Civil e por isso a gente tem registrado os moradores guardando os próprios pertences dentro desses carros para que eles possam ser retirados daqui. Essas famílias elas vão ser realocadas, algumas vão para a casa de parentes e amigos, mas aquelas que não tiverem para onde ir, a Prefeitura já disse que vai tentar fazer esse encaminhamento para que elas não voltem para dentro de casa, afinal ainda existe o risco. Agora a situação vai ficar ainda pior pela história que eu vou contar para vocês aqui do Cauã, que é o seguinte: ele estava dentro de casa, essa casa que já já a gente vai entrar ali, mas por muito pouco ele não acabou perdendo a vida, porque ele estava no quarto que foi atingido, mas parece que você saiu um pouquinho antes do acidente acontecer. Por quê? Me conta essa história, Cauã. Boa tarde para você. Por volta de 2h45 da manhã, eu acordei com o pernilongo me picando eu. Aí eu fui, peguei meu colchão e saí. Aí quando foi um pouquinho mais tarde, eu só escutei o barulho e em casa enchendo tudo de fumaça. Pernilongo é algo que a gente só tem para reclamar, mas no teu caso dessa vez vai ser para agradecer, né, Cauã? Para agradecer, porque tem... né? Pernilongo a gente só reclama e dessa vez deu tudo certo, graças a Deus. Foi o que te salvou. Isso. A gente pode mostrar um pouquinho como ficou lá? Pode sim. Birajara Silvano está na lente comigo hoje. Pode passar na frente, Bira, para facilitar o caminho. A gente vai conhecer agora a casa do Cauã e ver como é que ficou o espaço ali dentro. A casa dele é uma das que foi aí interditada pela Defesa Civil. Ele vai ter que deixar o próprio imóvel. A gente percebe que ele tinha acabado aí de reformar alguns pedaços, deixar tudo do jeitinho aí que ele queria. E agora se vê nessa situação aí, ó, com parte da casa destruída. Já não tem mais o muro que dá acesso à parte dos fundos, ou seja, está com tudo aberto aí em direção à rodovia, à BR que passa ali em cima. A gente consegue ver que tem até os destroços do carro, a roda ainda ficou aqui. Na parte de dentro do quarto, eu vou pedir para o Bira vir aqui dar uma mostradinha, Bira. O teto desse quarto também acabou atingido por parte aí dos destroços. Abriu um pedacinho ali, muito provavelmente era nessa cama que você estava, né, Cauã? Nessa cama aqui, mas olha para você ver, tem até mato aqui em cima. Se você estivesse aqui, poderia ter sido muito pior. Poderia acontecido algo pior. Graças a Deus, pernilongo, né, que salva minha própria vida. Eu tenho que agradecer a Deus primeiramente. E como é que vai ser daqui para frente? Você foi orientado a sair de casa? Sim, mas... né, só aguardar a resposta da Defesa Civil e da DENIT. E como é que vai ser? Porque, vamos encostar aqui, Bira, viver com essa parte assim aberta também vai ser muito difícil, porque o risco de bandido, de alguém entrar na casa agora vai ser maior, né? Sim, nós temos um risco muito grande, né? Ainda mais que a ponta de BR, aí não tem como nem explicar, não tem nem como ficar aqui. Aí nós pedimos a resposta mais ainda da DENIT e da Defesa Civil. Nós estamos só no aguarde. Sua mãe tá aqui do lado, como que você chama mesmo, mãe? Eu chamo Karina Luísa Pires Alves. Karina, como é que foi tudo isso aqui? Na hora que a minha irmã me ligou pedindo o número da reportagem, eu comecei a chorar, eu falei, você matou um dos meus. Eu penso assim, na hora que a minha irmã ligou, só falou assim, eu pensei, você matou meu filho e meus irmãos. Eu saí desesperada, saí desnorteada. O que eu preciso mesmo, o que eu queria, que meu filho desamparado eu não vou deixar. Porque eu tenho minha casa e se ele quiser ir, minha porta vai estar aberta para ele. Eu só queria uma solução do DENIT ou da Defesa Civil, porque por ter motivo, Deus que livrou a minha família. Mais nada. Já aconteceu acidentes aqui outras vezes, né? Muitas vezes. Mas Deus que livrou a minha família, Deus que deu livramento. Só isso, eu tenho a agradecer que todos os meus estão vivos. Agora, quando vocês tentam falar com a prefeitura, com o DENIT, vocês escutam o quê? Não, eles falam que não pode vir e fica falando assim que está ocupado, não tem providência. Eu só queria que eles resolvessem, tanto a minha casa da minha família, das outras famílias também, que aconteceu o caso, para desamparar eles, que eles não podem ficar nessa situação do jeito que eles estão. Como é que vai ser daqui pra frente? Você vai levar eles embora, mas a casa vai ficar aberta com as coisas dentro, né? Deus vai guardar a casa. Meu filho, eu levo ele, mas eles têm que tomar providência. Ou a civil, qualquer coisa, ou DENIT, porque não pode ficar nessa situação, porque se toda vez ficar desse jeito dos bandidos vir, acaba dando uma covardinha uma hora.
Eu só quero uma providência. A vontade de você é um lugar melhor também. Minha família, sim. Eu quero que a minha família saia para um lugar melhor. Eu agradeço muito a Deus de estar vivo, que eles não machucou, não deu nenhum arranhão. O que a gente não está falando não é nem questão da estrutura da casa. Vou aproveitar que você estava mostrando, Bira, eu estou tentando ligar de volta, meu retorno caiu. Se alguém quiser falar comigo, fala com o Bira que ele me explica. Mas a situação vai ficando mais complicada daqui para frente, porque a gente já sabe que a gente tem que voltar lá para fora, né? Vamos lá para fora enquanto eu converso com você. A gente já sabe que essas duas famílias, essa casa e aquela, vão ter que sair. Só que alguns deles não têm para onde ir. Essa daqui é a família da Brenda, que é vizinha aqui deles, já estão com tudo dentro do carro guardado para poder sair daqui. E vamos ver se a gente consegue falar ali na casa da Brenda agora, porque a situação dela também foi bastante complicada. A gente estava entrando àquela hora aqui, quando eles estavam recolhendo alguns dos pertences. A mãe da Brenda está ali. Eu posso entrar para mostrar aí como ficou lá no fundo? A mãe da Brenda autorizou. Pode ir na frente aí, Bira, mais uma vez? Laíra e público do Balanço Geral, essa era a casa que a gente estava quando a gente entrou ao vivo na abertura do Balanço Geral, mostrando um pouquinho da situação. Eu tinha prometido mostrar para vocês o interior lá do fundo da casa, como que o lugar ficou. Essa foi uma das casas mais atingidas aí pelo veículo. O carro, por pouco, muito pouco, não atingiu a sala da casa, que é onde a gente está passando agora. Só que essa área externa aqui, que dá para um banheiro e para uma cozinha, ela foi assim, completamente destruída. Por onde a gente olha aí tem destroços. Se o Bira mostrar no chão aí, ó, a parte do muro que dividia o fundo da casa da BR, do barranco que dá para a BR, caiu completamente. Então aí eles enfrentam o risco não só agora de viver com a casa aberta, de dormir com a casa aberta, mas também o fato de tudo está destruído, eles terem que refazer de novo. Aqui a gente percebe uma das coisas mais assustadoras, que é o que o Bira estava me mostrando. Isso aqui, ó, é do carro e veio parar do ladinho da cama. Foi por muito pouco que quem estava aqui não foi atingido. Se a gente fosse medir aqui, ó, entre a cama e o muro, não tem mais de 1,5 m, menos de 1,5 m, né, Bira? Então é muito próximo. Ali, ó, a gente vê que ainda também tem a outra roda do carro, tem parte do farol do veículo, ficou tudo espalhado nessa parte de trás que acabou completamente destruída. O carro foi retirado, mas as famílias ainda não sabem quando elas vão poder voltar para cá e viver com tranquilidade. A Defesa Civil, ela interditou essas duas casas porque ainda existe o risco dessa parte onde a gente não foi, a gente está, claro, prezando pela nossa segurança também, mas essa parte ali da frente, ela corre o risco de terminar, de desmoronar, e por isso que a gente não foi até lá. E essa é a preocupação da Defesa Civil com essa orientação para que eles possam deixar o local. A gente já conversou com os moradores aqui e todos eles relatam a mesma coisa, o quanto que eles já falaram com o DENIT, já entraram em contato com todos os órgãos competentes e até agora não tiveram uma resposta sobre como é que vai ser a possível retirada dessas famílias daqui, afinal eles estão vivendo às margens da BR-381 e enfrentando aí essa série de riscos relacionados aos acidentes que aconteceriam aqui com uma certa frequência. A situação deles não é nada fácil, vocês estão vendo que parte dos móveis da casa já veio aqui para o lado de fora, porque eles estão retirando tudo para os veículos, com esse objetivo de deixar a casa sem tantos pertences assim, para que caso algo aconteça, algum tipo de invasão, eles não fiquem num prejuízo ainda maior. Eu não sei se eu posso conversar com eles aqui. Eu posso falar com a senhora? A gente está ao vivo no Balanço Geral, como que a senhora chama? Lucilene. A senhora é mãe da Brenda, que mora nessa casa, né? Sim. Para onde que a família vai agora? Como é que vocês estão fazendo? Ela vai ficar lá em casa, né? Até resolver o problema dela aí, né? E aí vocês estão levando as coisas tudo para sua casa? Tá, levanto lá para casa e ela vai ficar lá em casa uns dias, até resolver. Agora a pergunta mais importante, tá todo mundo bem? Graças a Deus, todo mundo bem. E infelizmente é comum acontecer isso aqui, o pessoal estava me contando, né? Que vez ou outra tem um acidente. De vez em quando tem acidente aqui mesmo. Como é que é saber que sua filha estava morando assim na beira da BR? Ah, é muito triste, né? Porque a gente tava tentando arrumar um lugar para construir, né? Para ela sair da beira da BR. Mas a DENIT tava para liberar, para levar isso para um lugar, né? Mas até hoje não resolveu nada. Situação muito complicada. Muito obrigado pela entrevista da senhora. E ó, a gente percebe que toda hora passa alguém com um carrinho de mão aqui, ó, retirando mais destroços das casas da região. A outra casa que foi atingida também é a do seu Jordani, que estava aqui conversando com a gente agora há pouco, mas eles estão lá no fundo também fazendo esse trabalho aí de retirar os destroços, porque essa casa não chegou a ser interditada, ela teve só a parte dos fundos levemente atingida, então eles vão poder continuar aqui, estão retirando apenas os destroços.
Laíra e público do Balanço Geral, a gente já entrou em contato com todos os órgãos competentes, estamos aguardando essas respostas e vamos seguir por aqui acompanhando um pouco mais os trabalhos dessas famílias aí para tentar recomeçar a vida depois desse acidente aí que foi decorrente de uma perseguição policial, que é mais um caso que a gente infelizmente vê aí terminando de uma maneira ruim, não para os bandidos, porque esses saíram todos bem e 2 já estão sendo inclusive procurados pela polícia, mas para as famílias, né, que tiveram todo esse prejuízo e o susto de acordar de madrugada com o carro praticamente dentro de casa, né, Laí? É isso aí, Gabriel. O bandido é assim, né? Só causa prejuízo, leva medo, mata. Trabalhadores aí, 4 casas atingidas, agora eles vão ter que reconstruir tudo depois dessa perseguição policial aí que terminou com esses bandidos caindo. O carro caiu desse barranco aí e atingiu 4 casas. Obrigado, excelente repórter Gabriel Rodrigues, que com a sensibilidade dele conversou com todos os moradores nesse momento muito difícil.